O tema de hoje, nadar devagar para nadar mais rápido. Nadar devagar para nadar mais rápido. É um tema super interessante. É um tema que eu separei várias referências para vocês se motivarem, para vocês perceberem a evolução de vocês, para vocês saberem que não é só o tempo, mas existem outras referências que podem mostrar a evolução de vocês durante o treino, durante uma prova, durante qualquer tipo de objetivo que vocês tenham, tá legal? Então vamos lá, boa noite aí pessoal, vamos lá. Então, qual que é a tendência do atleta, né? A tendência do atleta é, faz o tiro, vê o tempo e, bom, beleza, fiz lá 10 de 100 em A1 e nadei para 2 minutos. Aí daqui um tempo ele faz 10 de 100 em A1 de novo e nada para o mesmo 2 minutos, daqui um mês. Você fala, pô, não evolui nada. Daqui um mês ele vai lá, nada para 10 de 100 para 2 minutos e também acha que não evoluiu nada. Porém, o intervalo dele foi diferente. Antes era de 30 segundos, depois foi para 20, depois passou para 10. Então isso é uma referência. Pegando um pouco da live passada, nós temos sempre que levar em consideração volume, intensidade e intervalo. Tá? Volume, intensidade e intervalo. Então isso é básico. Então, se o meu volume é 500 metros, se eu vou fazer um de 500, a média desses 500 não vai ser igual eu fazer um de 100. Um de 100 vai ser muito mais baixo que um de 500, porque eu tenho que segurar, sustentar aquela intensidade por muito tempo. Então isso é o volume, é a relação do volume. Se o volume é mais curto, a intensidade é mais alta. Se o volume é mais alto, a intensidade é mais baixa. Então a média tende a não ser igual. E se for igual, é porque os 100 metros, aquela metragem mais curta, está muito fraca. E os 500, você está segurando bem, tá? Então essa é a relação do volume. Alta intensidade, né, o tempo é mais baixo. Volume é menor, a intensidade é mais alta, né? Volume mais alto, a intensidade é mais baixa, tá? Essa é a relação volume. Então, se eu vou fazer um de 100 para 2 minutos, dificilmente vai segurar os 500 para o mesmo 2 minutos, tá? Aí depois eu vou falar o quanto se deve segurar. Relação intensidade. Se eu vou fazer um de 100 metros em A1 e meu tempo é 1,45, em A2 não pode ser 1,45, porque o A2 é uma intensidade mais alta. Então tem que ser um pouco mais baixo o tempo. Se é 1,45 no A1, tem que ser 1,42 no A2. E no A3 tem que ser um pouco mais forte do que o A2. Então, 1,39, tá certo? Então essa é a relação intensidade. A1, A2, A3, anaeróbico. A1 é um tempo, 1,45. O A2 tem que ser mais baixo, o tempo. O A3 tem que ser mais baixo, o anaeróbico mais baixo ainda. Então essa é a relação tempo, tá? Volume e intensidade, essa é a relação intensidade. E relação intervalo, que é uma relação que poucas pessoas levam em consideração. O intervalo ele é fundamental no treino. Então, por exemplo, se a pessoa faz 10 de 100 descansando 30 segundos e mantém uma média de 2 minutos, se ela vai descansar 20 segundos, ela descansa 30, 10 de 100, 30 segundos, nadando para 2 minutos. Se no mesmo treino ela vai segurar 10 de 100, descansando 20 segundos, que é 10 segundos a mais para cada 100 metros, a menos para cada 100 metros, vai descansar 10 segundos a menos. Dificilmente vai conseguir segurar o mesmo 2 minutos, provavelmente vai subir para 2 e 1, 2 e 2. Se descansar 10 segundos, o tempo vai sumir um pouco mais, vai ser 2 e 4, 2 e 5, porque o tempo de intervalo é menor, né? Então, se o tempo de intervalo reduz, a intensidade também vai reduzir. Isso se for feito no mesmo treino, tá? Então, no mesmo treino, eu vou fazer 3 séries de 5 de 100, tá? Um exemplo, 3 séries de 5 de 100. Na primeira série, 30 segundos de intervalo. Nadei lá para 2 minutos. Na segunda série, vou fazer 5 de 100 descansando 20 segundos, 10 segundos a menos. Se eu mantive 2 minutos na outra, provavelmente nessa vai ser 2 e 1, 2 e 2. Normal, não quer dizer que você está mais fraco.
Porque o intervalo está menor, você está descansando menos. Então tem que nadar um pouco mais devagar, porque senão o intervalo não vai ser suficiente. Aí eu vou fazer 5 de 100 na última série com 10 segundos de intervalo. Eu segurei 2 minutos descansando 30, segurei 2 e 2 descansando 20 segundos entre cada 100. E agora que eu vou descansar 10, eu vou nadar para 2 e 5, 2 e 4. Isso não quer dizer que você está mais lento, tá? Isso não quer dizer que o seu atleta está mais lento, porque o intervalo de descanso ele está menor. Ele está conseguindo segurar uma boa intensidade dentro daquele intervalo. E aí, uma pergunta que já fizeram, né, algumas vezes é: Samir, mas qual que é o intervalo dia 1? Qual que é o intervalo dia 2? Qual que é o intervalo dia 3? Existe uma variação. O A1 a gente pode descansar de 5 segundos até 30 segundos. No A2 a gente pode descansar de 5 segundos até 45, 1 minuto. No A3 a gente pode descansar de 30, de 15, 20 até 2 minutos no A3. Então existe uma grande variação. E saber trabalhar com esses intervalos, com essa variação de intervalo é muito importante. Então entender o volume, a intensidade e o intervalo é fundamental na hora de você montar o treino do seu atleta, ou montar o seu treino, ou executar e entender o seu treino. Se lá na sua planilha, nessa semana, o técnico colocou 10 de 100 com 30 de intervalo em A1, e na outra semana ele colocou 10 de 100 com 15 de intervalo em A1, tá certo, os dois estão certos. A diferença é que com 30 segundos de intervalo, você vai nadar para 2 minutos. Quando for com 15 segundos de intervalo, você vai nadar para 2 e 3, 2 e 4, e tudo bem. Tudo bem, porque não quer dizer que você está mais lento. Quer dizer que o intervalo é menor, você descansa menos, então dificilmente vai segurar a mesma média. Tá? E aí entra o volume também. Uma coisa é segurar 10 de 100 com 20 de intervalo para 2 minutos. Uma coisa é segurar 100 de 100 com 20 de intervalo para 2 minutos. Por quê? Porque uma série foi de 1000 metros e a outra foi de 10.000 metros. O intervalo é o mesmo, mas você nadou 10.000 metros e não 1000 metros. Então olha quanta variação que a gente tem para pensar e para ter como referência. Tá? São várias as variações, as combinações de treino que a gente pode fazer. A gente pode combinar volume com intervalo, a gente pode combinar volume com intensidade, a gente pode combinar intervalo com volume e assim por diante. São várias as combinações que a gente pode fazer. E é fundamental que o atleta, que o técnico, né, que quem está periodizando aquilo entenda e saiba trabalhar muito bem com isso. Porque isso torna o treino mais motivante, mais eficiente, e a qualidade do atleta, tanto física quanto mental, vai melhorar muito. Ele vai se sentir muito mais motivado, tá bom? Então entendam muito bem: volume, intensidade e intervalo. São 3 coisas separadas que na verdade caminham juntas o tempo todo. Se o volume é alto, a intensidade é mais baixa. Se o volume é baixo, a intensidade é mais alta. Se a intensidade é alta, o intervalo é alto. Se a intensidade é baixa, o intervalo é baixo. Tá? Então, trabalhar com volume, intensidade e intervalo é muito importante. Beleza? Pessoal, as dúvidas que vocês tiverem já pode ir colocando na caixinha lá de ponto, no ponto de interrogação, que depois no final eu respondo, tá bom? Eu separei algumas referências muito legais para vocês terem no treino. E é muito legal mesmo, porque assim você vai estar sempre motivado. Quando às vezes acaba aquele treino, você fala: porra, hoje não foi legal o treino. Mas tem uma referência aqui que eu vou falar para vocês, que vocês vão falar: não, mas aquilo ali foi bom, aquele ponto foi bom. Meu tempo não foi tão bom, mas aquele ponto ali que o Samir comentou foi bom. Então eu vou comentar algumas referências com vocês aqui, tá? São referências bem legais, são referências que vocês podem usar no treino, pode confiar, porque são referências de evolução. Todas essas referências que eu vou falar são referências de evolução, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 referências de evolução que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então, quem tiver com papel e caneta, anota. Quem tiver boa memória, melhor ainda, não precisa nem anotar, né?
Então vamos lá. Primeira referência de evolução que a gente tem é a redução do tempo com o mesmo intervalo. Então, no começo da temporada, né, no mês de fevereiro lá, eu vou sempre usar uma referência de 10 de 100, porque fica mais fácil de entender, né, de vocês visualizarem, tá? Então, começo da temporada em fevereiro, eu fiz 10 de 100, com 20 segundos de intervalo, e nadei para 2 minutos. Beleza. Daqui 2 meses, eu vou fazer esses mesmos 10 de 100, com 20 de intervalo, mesmo intervalo, e nadei para 1,55. Evoluiu. Né? No começo da temporada estava nadando para 2 minutos, descansando 20 segundos, e depois, dali 2 meses, os mesmos 20 segundos, a mesma série, nadou para 1,55. Teve evolução. Essa é a mais básica das referências que a gente tem, né? Que o atleta utiliza, que é a questão do tempo. Né? Quando ele vê que o tempo abaixou, ele sabe que o condicionamento dele também melhorou. Agora, lembrem de levar em consideração a frequência cardíaca, né? Porque se você nadou 10, 100 com 20 para 2 minutos e a frequência cardíaca estava 130, depois, quando você refizer o teste, a frequência tem que estar 130 também, né? Ou a percepção do esforço sua tem que ser a mesma. Não adianta você achar que melhorou fazendo mais força, né? Nadou os 10 de 100 ali em A1 no começo da temporada e depois nadou em A3. Não quer dizer que você melhorou, você nadou mais forte, mas não quer dizer que você melhorou. Então é 10 de 100 em A1 descansando 20, no começo da temporada nadou para 2 minutos. Depois, 2 meses depois, 10 de 100 em A1, a mesma intensidade, com 20 de intervalo, o mesmo intervalo, nadou para 1,55. Maravilha, teve evolução. Então esse é a primeira referência de evolução, temos mais 7. A segunda é a manutenção do tempo com redução de intervalo. E essa eu acho muito legal. Eu acho muito legal vocês terem no radar de vocês terem consciência dessa evolução, porque é uma evolução que acontece muito, tá? Então vamos lá. 10 de 100 em A1, vou sempre usar esse exemplo. 10 de 100 em A1, descansando 30 segundos. Nadou para 2 minutos de média. Joia. Isso em fevereiro. Em abril, né? Fevereiro, março, abril. Passou 2 meses. 10 de 100 em A1, com 20 segundos de intervalo. Então, 2 meses antes você fez com 30. Agora você está fazendo com 20 segundos de intervalo. Nadou para 2 minutos. É o mesmo tempo. Só que você descansou menos, 10 segundos a menos. Aí em abril, maio, junho, né, na terceira parte da temporada, você fez 10 de 100 em A1, descansando 10 segundos. E manteve os mesmos 2 minutos de média. Você evoluiu muito. Porque no começo da temporada você fazia 10 de 100 em A1, descansando 30 para 2 minutos. 30 segundos de intervalo. No final da temporada, você está fazendo 10 de 100 em A1, descansando 10 segundos, 20 segundos a menos, para o mesmo tempo, na mesma intensidade. Então isso é uma baita evolução. Ainda mais para um maratonista aquático, né? Para um fundista. Por quê? Porque você está se aproximando do seu volume de prova e conseguindo manter uma boa constância com pouco intervalo, isso é. Antes você precisava descansar 30 segundos para fazer um tempo e agora em 10 segundos você já recupera. Condicionou muito. Condicionou muito. Quando descansar para a prova e for para o pau, vai conseguir manter muito bem isso aí. Então isso é muito importante de colocar na periodização. Começo de temporada, usar um intervalo maior. No final da temporada, vai reduzindo esse intervalo. Porque vai se aproximando mais da realidade da prova que vocês vão encarar, que o seu atleta vai encarar. Tá? Então, se começou no começo da temporada, você fazia o A1 com 30 de intervalo, no final da temporada, faz o A1 com 10 de intervalo. E aí você vai saber o quanto esse atleta seu evoluiu. Só de manter a média, já foi uma baita de uma evolução. Tá bom? Então essa é a nossa segunda referência. Terceira referência é a referência do nado versus material. Então hoje você faz a sua série, faz 500 metros nadando e segura 2 minutos de média. Quando você coloca o palmar, ou quando você coloca o flutuador, você nada para 1,45 de média, 15 segundos a menos. É bastante tempo, tá? É bastante tempo.
Tudo bem, o material ajuda, ele tem a resistência maior, isso faz uma diferença muito grande, né? O material faz uma grande diferença, mas saber usar o material com qualidade é muito legal. Então, se você nada com o palmar para 1,45 de média, no nado nada para 2 minutos de média, não está transferindo tão bem assim a eficiência do material para o nado, tá? Então, o que você deve fazer? Aumenta um pouquinho o tempo no material, em vez de nadar para 1,45, nada para 1,50 com o material, mas com bastante qualidade, pouca abraçada, trabalhando bilateral, encaixando bem a coordenação de perna. E no nado, ao invés de nadar 2 minutos, nada para 1,55. Sua relação de material para nado cai de 15 segundos de diferença para 5 segundos de diferença. E o que isso quer dizer? Que a qualidade do seu nado melhorou. Porque fazer força e fazer tempo bom com material não é difícil. É muito mais fácil do que fazer sem o material. Então você conseguir essa relação de material e nado se aproximarem, mantendo a qualidade técnica, é muito legal, é muito importante. Então se você usa lá flutuador palmar e nada para 1,50, chegar para 1,55 sem o material é excelente. Porque a qualidade técnica, mantendo a qualidade, né, do material, é ótimo. Também não adianta nada, né, fazer 1,50 com pé de pato e palmar e aí se matar para fazer 1,55. Não. Eu estou falando de segurar a mesma intensidade. Tá? Então, segurou 1,50 em A1 com material bem encaixadinho, leve, tranquilo, e aí vai segurar em A1 para 1,55 de média sem material. Pô, puta qualidade técnica, puta evolução técnica. É uma evolução. É uma evolução de tempo? Não é. Mas é uma evolução de qualidade técnica. E qualidade técnica é economia de energia. E economia de energia é maior durabilidade, de maior sustentabilidade da sua média e do seu ritmo numa prova longa. Então, você melhorar sua qualidade técnica é uma baita de uma evolução, uma baita de uma referência para você saber que está melhorando e que está evoluindo, tá? Então essa é a nossa terceira referência. Quarta referência é a relação de série curta para série longa. Então quem já viu eu falando aí na semana da maratona aquática, quem comprou o curso, entendeu bem isso. O que eu quero dizer? Série de 100 é diferente de 200, é diferente de 300, 400 para mais, tá? Então usem sempre uma referência, 100 metros, 200 metros e 300 metros mais. Por que 300 metros mais? Porque depois de 300 metros, o corpo ele entra numa zona de, como é que eu posso chamar? Ela se mantém, consegue manter o ritmo. De 300 para mais, seu corpo entende a intensidade, entende seu cansaço, né? Você consegue entender melhor, e aí você consegue manter melhor o ritmo, ou aumentar, ou diminuir. Você tem um padrão melhor ali para você, tá? Então você entra naquela velocidade cruzeiro, vamos chamar assim, depois de 300 metros. 100 metros é fácil fazer tempo, 200 metros já é mais difícil sustentar, 300 metros, 400 ou mais é mais difícil ainda. Então, o que é essa relação série curta, série longa? Eu tinha atleta que chegava para mim e falava, Samir, cara, eu tô voando, nadei 10 de 100 para 1,18, cara, tô voando, pá, beleza. Quando ia para a série de 400, ia para 1,32 de média, 1,33 de média. Pô, tem coisa errada. Pô, Samir, tô nadando mal, cara. Porque eu nado 100 para 1,18 e os 400 eu tô nadando para 1,32, 1,33. Não, o que tá errado é o ritmo que você tá segurando no 100. Provavelmente tá um ritmo muito intenso. E nos 300 não dá para sustentar. Então o que é o ideal? Se nos 100 metros você nada, vamos lá, 100, 200, 300 em A1, tá? Essa é a nossa referência agora. 100, 200 e 300, tudo em A1. Se eu nado 100 metros em A1 para 2 minutos de média, o ideal é que nos 200 segure 2 a 3 segundos acima. Então, 2 e 2 a 2 e 3 para cada 100 metros. Nos 300 metros, 400 ou mais, vai segurar mais 2 ou 3 segundos acima. Então, se você segurava 2 e 2, 2 e 3 nos 200, para os 300 vai segurar 2 e 5, 2 e 6.
e dali em diante mantém essa média. Então, para 100 metros é 2 minutos, para 200, 2,2 a 2,3 para cada 100, nos 300 ou mais, 2,5, 2,6. E aí você sabe que a sua relação de série curta, série longa, tá boa. Então não adianta fazer tiros curtos com tempos excelentes se você não consegue ter uma relação com a série longa. Estamos falando de maratona aquática, né? Estamos falando de treinamento de longa distância, de nadadores de prova longa, tá certo? Então o que tem que ter qualidade principalmente? As séries longas, as séries acima de 300. Ah, mas eu não gosto de fazer série assim. Poxa, aí ferrou, né? Se você não gosta de fazer série de 300, como é que você vai nadar 4 km, 5 km, 10, 20, 30? Né? Tem que saber nadar. Às vezes você não precisa gostar de nadar isso no treino, fazer série de 400, mas você tem que saber nadar 400, 500. Tem que aprender a nadar esses 400, 500. Né? E cabe ao técnico, cabe a você, atleta que comprou o curso, que está estudando isso, saber montar um treino que te motive e que faça você conseguir sustentar esses tempos, tá bom? Então nossa quarta referência é a série curta, série longa, tá? Séries de 100, 200, 300 para mais, tem que ter uma relação de 2 a 3 segundos de diferença, na mesma intensidade, tá? Então o A1 de 100 é 2 minutos, o A1 de 200 vai ser 2,2, 2,3, o A1 de 300 ou mais vai ser 2,5, 2,6. E aí a diferença do 100 para os 300 está no máximo de 6 segundos, 7 segundos, não 15 segundos, tá certo? Então é isso, moçada, essa é a nossa quarta referência, série curta, série longa. Outra referência muito importante é a referência número de braçadas com tempo. Então, você nadou 100 metros com 20 braçadas, 22 braçadas para cada 25. Ó, Rodriguinho tá aqui, hein? Rodrigo Mendes, grande atleta, fundista, nadava muito 1.500, 16,01 juvenil, se eu não me engano, né? Foi campeão brasileiro diversas vezes, cara referência, dá treino nos Estados Unidos. E se eu falar besteira, ele vai mandar um joinha assim pra mim, ó. Valeu, Rodriguinho, ó, esse cara é top. Foi nadador top e é um baita de um técnico. Então, moçada, a relação de número de braçadas e tempo também é uma referência muito importante para vocês, tá bom? Depois vocês seguem ele lá, ó, Rodrigo Mendes, _OFC, tá? Ele dá treino nos Estados Unidos e treinamento com as crianças, um trabalho muito bonito aí. Moçada, número de braçadas com o mesmo tempo. Então, se você faz 100 metros com 22 braçadas por 25, né? Então 25 metros faz 22 braçadas. 22 braçadas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, não é ciclo, tá? 22 braçadas. Você nada 22 braçadas para cada 25 e chega para 2 minutos, beleza. Num outro treino, você vai chegar para o mesmo 2 minutos, mas vai fazer com 20 braçadas por 25. Isso é uma baita evolução. Pensa que em 100 metros você economizou 8 braçadas, porque a cada 25 metros você economizou 2, né? Então você economizou 8 braçadas. Em 1.000 metros você economizou 80 braçadas. Olha quanta coisa. Em 10.000 metros você economizou 800 braçadas. Então, o número de braçadas é uma evolução e não é só o tempo. Mais uma vez, não se prendam só a tempo, tá bom? A gente tem o costume de se prender a tempo, ao cronômetro só. Mas a gente tem que se prender a outras referências, porque a gente está evoluindo tecnicamente, a gente está com maior economia de energia. Então você nadar com menos braçadas para o mesmo tempo é uma baita evolução. Você, seu atleta, ele está economizando energia. Então, por isso que eu falo que no tema da live, eu falo nadar devagar para nadar rápido. Porque às vezes a gente tem a impressão que está nadando devagar, mas na verdade a gente está nadando mais rápido, a gente está economizando energia, a gente está ficando mais condicionado, a gente está melhorando a nossa estratégia, tá bom? Por isso que o tema é nadar devagar para nadar rápido, porque as referências nem sempre são os tempos que a gente chega, mas sim
o intervalo de descanso que a gente tem, o volume total da série, a intensidade que você está nadando, o número de braçadas que você está fazendo. São várias as referências, o material que você está utilizando. Então são várias as referências. Então essa foi nossa quinta referência. Menos braçadas para o mesmo tempo é uma grande evolução, está economizando energia. E aí a gente tem evolução também de estratégia, que é saber começar num ritmo um pouco mais lento para ter o domínio de terminar mais forte. Quando a gente larga numa prova, quando a gente começa uma série no treino, o corpo está completamente descansado, ele está descansado, né? Então vai render, porque está descansado. Quanto mais descansado você tiver, por mais tempo ele vai render. Quando a gente está acumulando os treinos, acumulando a série, vai ter um dia que, putz, ao invés de durar 1000 metros esse rendimento, ele vai durar 500 metros. Por quê? Porque você tem aquele acúmulo do volume, aquele acúmulo da intensidade, o acúmulo do treino do dia a dia. Então vai ter dia que você vai render por 1000 metros, vai ter dia que você vai render por 500 metros. Normal. Por isso que uma periodização bem feita é importante, para você entender o que está acontecendo com o seu atleta. Para você entender o que está acontecendo com o treino que você está passando, né? Com o treino que você está aplicando. Tá? Então o que é uma boa estratégia para prova longa? É o trabalho progressivo. O trabalho progressivo ele é muito importante. Começar num ritmo um pouco mais leve para terminar mais forte. E por que isso, Samir? Para eu aguentar melhor a série, para eu terminar forte? Não é só por isso. É porque no dia da sua prova, você vai ter passado pelo polimento. O polimento é você descansar o seu corpo, você zerar seu corpo para chegar na prova zerado. E aí quando você for fazer a largada, automaticamente ela já vai sair num ritmo mais forte. Só que vai sair forte e você vai conseguir sustentar isso. Agora, se você faz todo o treino, começa forte e vai quebrando no final, começa forte e quebra no final, no dia da sua prova é isso que o seu corpo sabe fazer. Começar forte e quebrar no final. Então, uma boa estratégia é começar num ritmo um pouco mais leve e ir crescendo durante a série. Claro, do meio da série para frente já vai estar estabilizado. Não adianta também ficar segurando, se poupando e tal, e só no último tiro fazer tempo. Não é isso que eu quero dizer, tá? Fazer um progressivo vamos fazer 10 de 100 em A2. Os dois primeiros faz em A1, para achar o ritmo, para dar calibrada no ritmo. Do terceiro para frente, você já sabe se está cansado, quanto você pode segurar. Então, nos dois primeiros nadei para 2 minutos, no A1, pô, legal. 1,58 é uma boa média para eu manter. Então, eu vou manter 1,58 até o final, tá bom? Pessoal, lembrando, coloca na caixinha lá as perguntas, porque senão eu perco a linha de raciocínio, tá bom? Então vamos lá. Então isso já é uma boa referência aí para vocês, tá? Então o trabalho progressivo, vocês fazerem uma progressão aí e conseguirem dominar o ritmo de vocês no meio e no final da série. E outra estratégia que é super legal, que é um treino que eu tenho costume de passar bastante para os atletas, que eu gosto muito, para estipular ritmo você vai fazer, por exemplo, tá? Um exemplo, 5 de 100, descansando 15 segundos, em A1, e vai nadar lá para 2 minutos. 5 de 100, descansando 15 para 2 minutos. Aí depois você vai fazer 1 de 500, segurando mesmo 2 minutos. Difícil, hein? Faz 100, nada para 2 minutos de média, descansando 15 segundos entre cada 100. 5 de 100, descansando 15 e chegando para 2 minutos. Aí depois você vai fazer 1 de 500 para os mesmos 2 minutos. Vai nadar em A1? Não. Os 500 vai ser um A2. Vai ser mais forte. Mas vai ensinar o seu atleta a manter o ritmo. A manter uma boa cadência de nado. Se começar a série de 100 no ritmo errado, se começar a série de 100 em A2, por exemplo, os 500 não vai conseguir segurar. Vai ser muito difícil, vai ter que fazer muita força. Não vai conseguir. Agora, se começar o 100 num ritmo um pouco mais leve, pensando quanto dá para segurar nos 500, então vai ser uma boa série. Por exemplo, ontem, eu acho que eu coloquei aí no meu Instagram pessoal, né, no meu story pessoal, eu fiz uma série, era 8 de 100, 1 de 800, 3 vezes, né? E aí eu fazia 8 de 100 nadando
e aí um de 800 com o Palmar. O que eu pensava na série? Bom, se eu tenho que segurar a mesma média que o Palmar, eu preciso dar uma segurada no 100, porque são 800 metros. E eu, quando uso o Palmar, eu não sou muito bom com o Palmar, sabe? Uma característica minha, cada um tem uma característica. Uma característica minha é que com o Palmar eu não sou tão bom. Então, eu falei assim, bom, 1,15 de média é uma média que eu consigo segurar legal nos 800 com o Palmar. Então, vou fazer os 8 de 100 para 1,15. Eu pensei nos 800 para estipular a minha média de 100. Então, o segredo dessa série é você pensar na série longa para estipular o seu tempo na série curta. 5 de 100, 1 de 500 para a mesma média. Então, quanto eu consigo nadar nos 500? 2 minutos? Então, eu vou fazer o 100 para 2 minutos. Putz, mas o 100 fica muito fácil para 2 minutos. Fica mesmo. Mas no 500 não. E o que vocês vão nadar? 500, 1000, 1500. Então não adianta nada fazer tempo bom em 100 e não conseguir sustentar em 500. Tá bom? Então essa é a nossa 7ª referência. E a 8ª referência nossa é o teste de 1000, né? Que eu tanto falei aí na semana da maratona aquática, no curso, eu falo teste de 1000. Tem o teste de 1000, teste de 30, teste de lactato. Todos esses testes, eles calculam a sua evolução. Mas ele pode ser usado para calcular a evolução ou pode ser usado para calcular como você está condicionado naquela fase de treino. Eu, por exemplo, uso com meus atletas para saber como ele está naquela fase de treino. Eu não quero que ele faça o 1000, o melhor tempo da vida dele toda vez que ele faz o teste de 1000. No começo da temporada, ele vai nadar o 1000 para 20 minutos, legal. Depois, no meio da temporada, ele vai nadar o 1000 para 19,50. Beleza, melhorou 10 segundos, não importa o quanto ele melhorou. Importa que 19,50 é a nova referência de ritmo de A1, A2, A3 que eu tenho para ele. Vou estipular as médias dele baseado nisso. Então eu uso para saber quais as médias o meu atleta vai segurar. Agora, se você vai usar o teste de 1000 como referência de evolução, então você tem que pensar em fazer o de 1000 e ter as mesmas condições quando for repetir esse teste de 1000. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser na mesma piscina, na piscina de 25 ou na piscina de 50, na mesma piscina, não pode ser outra. Então se você nadou na piscina aberta e depois vai fazer o teste numa piscina fechada, não pode, já saiu do padrão. Quando a gente fala de teste, os testes ele tem que estar sempre na mesma condição, entendeu? Então, eu fiz o teste de 1000 na piscina de 25, tem que fazer na piscina de 25, se a referência vai ser a evolução, tá? Temperatura dentro e fora d'água tem que ser a mesma. Se você nadou numa temperatura de 28 graus, vai ter que fazer o teste de novo em 28 graus. Se a temperatura fora estava 30, vai ter que fazer com 30. Então tudo tem que ser igual. Se você descansou para fazer o teste de 1000 na primeira vez, na segunda tem que descansar também. Descansou 5 dias, beleza. No próximo tem que descansar a mesma coisa, 5 dias. O aquecimento para fazer o teste de 1000 tem que ser o mesmo. Então isso é, se você vai usar o teste de 1000 ou o teste de 30 ou qualquer teste como referência de evolução, então você tem que estar sempre nas mesmas condições de tudo, tá? Então teste é isso, quando a gente faz teste, você tem que estar sempre na mesma condição. Agora, usar o teste como eu utilizo com meus atletas, que é para saber como está o condicionamento dele naquela fase, pode ser a qualquer momento, em qualquer lugar, porque eu consigo ter uma referência, não tenho uma exatidão, mas eu tenho uma referência de como ele está, e é isso que importa para mim, tá? Então são duas formas de você aplicar o teste, para você ter uma referência ou para você ter uma evolução, beleza? Então essas são as 8 referências que eu tenho para compartilhar aqui com vocês. A redução do tempo com o mesmo intervalo, a manutenção do tempo com intervalo menor, relação nado material, relação série curta, série longa, menos braçada para o mesmo tempo, economia de energia, estratégia progressiva, domínio do nado, finalização de prova mais forte, estratégia 2 de você manter a média numa série longa para o mesmo tempo da série curta e o teste de 1000, beleza? Vamos lá para as perguntas então? Deixa eu ver uma aqui, ó. Boa noite, Samir, tudo bem? Seguinte, 100 metros nadando para 1,30 com ritmo de 20 braçadas a cada 25.
e nadando 1,30 com ritmo de 15, 16 braçadas a cada 25. Consigo dosar mais, mas eu faço muito mais força com 15 e 16. Isso mudaria de A1 para 2? Depende da sua frequência cardíaca e depende da sua percepção de esforço, tá? Se você fez o mesmo tempo, mas sentiu que você cansou mais, então você passou de A1 para 2. Não quer dizer que com 20 braçadas você estava em A1 e com 15 e 16 você estava em A1 também, tá? Então aí entra a frequência cardíaca e entra a sua percepção de esforço, tá bom, Radi? Então muita atenção nisso, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Depois de 300 steady state, estado de equilíbrio, curso estável, cruzeiro, exatamente, cara, é o steady state. De 300 metros para cima, o corpo ele entra no steady state, ele entra naquele ponto de equilíbrio. Então você sabe se vai conseguir sustentar aquela média por mais tempo ou se tem que reduzir um pouco para poder sustentar a mesma média. Muito bom, Miltinho, ó, tá estudando, hein? Show de bola, cara. Vamos lá. Próxima pergunta. O que acha de aumentar 2 de 100 a cada semana? Então 10 de 100, na segunda 12 de 100. É legal, é uma boa referência. Entra na periodização, pode entrar dentro de uma periodização. É legal, tá? Sempre segurando a mesma média. Lembrando, mesmo intervalo, mesma média. Não adianta você fazer 10 de 100, André, descansando 20 segundos, depois quando for 12 descansa 25, depois com 14 descansa 30, não adianta, tá? A referência é 10 de 100, descansando 20 segundos, nadando para 1,30. 12 de 100, 20 segundos, para 1,30. 15 de 100, 20 segundos, para 1,30. Aí sim, você está tendo uma referência de evolução, tá bom? Pode ser, é uma estratégia, tá? Várias estratégias que tem pra gente saber, tá bom? Vamos lá. 2 meses sem nadar, pós-Covid, e tempo de piscina a metade. Qual a referência base para recomeçar? Então, 2 meses sem nadar, pós-Covid, então tem que estar, né, Patrícia, tem que estar sentindo que a saúde está boa, fez os exames, está tudo certo, dá para voltar, maravilha. A referência para recomeçar é 50% do volume que você fazia. Então, se você estava nadando 2.000 metros, volta nadando 1.000 metros, baixa intensidade, em A1, intervalos longos, para você ter qualidade no seu nado e ter bastante pergunta, tá bom? Bastante pergunta, eu vi aqui da pergunta. E ter bastante paciência, tá bom? Então, 2 meses sem nadar após Covid, vamos recondicionar. 50% do volume que você estava habituado a fazer. Se nadava 2.000, nada 1.000. Intervalos mais longos, se você estava acostumado a fazer 15, faz intervalo de 30, tá? Intensidades mais baixas, A0 e A1, 2 semanas assim para condicionar. Bastante qualidade técnica, tá bom? E cansa. Alguns dias vai estar bem pra caramba, outros dias vai estar pesada, vai estar cansada, porque tem o acúmulo da semana, o acúmulo da atividade retornando aí. Muito bem. Vamos lá, próxima pergunta. Não seria mais fácil realizar um teste máximo, 3 de 100 a 3 com 2 de intervalo, por exemplo? Não está errado, tá? Vai depender do protocolo que o técnico quer usar. Pode usar essa referência, 3 de 100 a 3 com 2 de intervalo, é um protocolo. Agora, para um nadador de maratona aquática, 3 de 100 em A3 com 3 de intervalo é uma referência que não fica muito boa, na minha opinião. Não é uma referência boa, porque são 3 de 100, o cara vai nadar, o atleta, né, a atleta vai nadar 1.500, o que é 3 de 100 em A3? Qual que é essa referência para mim, para esse atleta nadar 1.500 em A1 na maior parte do tempo? Então, o protocolo de teste, né, que o técnico vai utilizar tem que ter a ver, né, tem que condizer com o que o atleta vai nadar na prova, tá bom? Não tá errado, tá, Deise? Mas não é um protocolo que eu aprovaria para fazer uma maratona aquática, tá? Fica difícil de eu ter essa referência para o atleta, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Como ponderar se o aluno está de fato em A1 no teste de 10 de 100? Frequência cardíaca. Então, se a frequência tiver 130, 140, é uma referência que a gente tem, tá? Uma referência padrão. Percepção de esforço. Se você vê que ele está muito ofegante, já não é A1.
Se você vê que o intervalo que você está dando ali de 15 segundos, de 20, ele não recupera, não é A1, então tem a ver com o intervalo também. Se o intervalo não é suficiente para ele recuperar, ele não está em A1, tá? Frequência cardíaca está muito alta, não está em A1. Percepção de esforço, a percepção dele de 0 a 10 está em 7, não é A1, tá? Então são várias as referências fisiológicas e comprovadas que a gente tem. Vamos lá, próximo. É normal no teste de 1000 os tempos de A3 para 300 e A2 de 200, por exemplo, eles batam? Sim, pode acontecer, tá? Pode acontecer. Deixa eu só ver aqui, A3 para 300 e o A2 para 200. Não deve bater, porque o A3 para 300, ele fica bem forte, né? E o A2 para 200, então não vai bater muito. Precisa pegar a tabelinha. Eu não tô com a tabela na cabeça, mas se você pegar a tabelinha, algumas médias elas vão bater, tá? Algumas médias de volume, de 100 para 200, de 100 a 1, de 100 a 3 para 200 em A2, pode bater. Então aí tem a tabelinha pronta aí, tá bom, Deis? Quem adquiriu o curso, adquiriu essa tabelinha em PDF aí, todas as médias de A1, A2, A3 para séries de 100, 200, 300, tá bom? Mas alguns tempos de diferentes intensidades e diferentes volumes vão coincidir sim. Próxima, teria como disponibilizar a tabela pra gente? Não, essa tabela aí eu disponibilizei para todo mundo que adquiriu o curso, tá bom? É uma tabela que eu levei 20 anos para desenvolver, desenvolvi com vários testes, com vários atletas. Ela não é uma tabela exata, não é uma tabela comprovada, então não é ético da minha parte compartilhar uma coisa dessa, né? Porque ainda não é comprovado. Estou conversando aí com um fisiologista top para a gente fazer, mas eu ensino vocês a fazerem essa tabela, tá? Sem problema nenhum. Mas essa tabelinha, quem adquiriu o curso ganhou essa tabela, tá? Vamos lá. Próxima pergunta. Como perceber as diferenças de A1 a 2 treinando em águas abertas sem as marcações de piscina? Aí é mais difícil, Davidson. Aí fica difícil porque é a percepção de esforço, né? É a percepção de esforço. Quando você vai nadar no mar, na represa, você tem várias interferências externas, né? De vento, de correnteza, de onda. Então fica mais difícil. Então como é que você vai conseguir adquirir essa percepção? Através da percepção, tá? Então o A1 seu hoje pode estar em 2 minutos, amanhã pode estar em 2:05, pode estar em 1:50, dependendo da correnteza que você pega. Então você vai perceber a diferença de A1, A2, A3 através de frequência cardíaca e através de percepção de esforço, tá? Então se a frequência cardíaca sobe, você está mais rápido do que o A1. Se a sua percepção de esforço de 0 a 10 em A1 é 5 e passa para 8, então você está acima da intensidade, tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta. Você monta a planilha somente para maratona aquática ou também para multisportes como aquato e triatlo? Eu sou responsável por montar a parte da natação e eu tenho o responsável que monta por pedal e corrida, tá? Então eu tenho duas assessorias. Eu tenho a assessoria aquática Samir Barel, que é a assessoria para maratona aquática, assessoria para natação de triatlon, e tenho a Open Run. A Open Run, eu sou sócio com o Thiago Ribeiro e ele que cuida da parte de pedal e corrida. E a gente se conversa para montar a periodização de triatlon dos atletas, né? Para montar a natação, pedal e corrida em conjunto. Eu monto a natação e ele monta o restante. Assim como tem a Carol Morelli, que cuida da preparação física, que é a preparação externa de todos esses. Tem a Thaís Santana, que cuida da parte de biomecânica, que é a correção do nado. E tem a Chantelle, que cuida da parte financeira, tá bom? Então nós temos uma equipe aí multidisciplinar. Temos também nossos parceiros, que são o Thiago Medeiros, que cuida da fisioterapia, a Lili, que é nutricionista, e a Lari, que é minha esposa, da Neuroesporte, @Neuroesporte, se vocês não conhecem, que faz o trabalho mental. Então,
tem toda essa equipe aí multidisciplinar dentro do nosso projeto, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, como adquirir o curso, legal. O curso a gente fez 2 lançamentos, né? Nós vamos fazer o lançamento agora, o terceiro lançamento, agora em junho, tá bom? Então fiquem atentos aí, tá, Clay? Fica atento que nós vamos lançar, porque o curso a gente abre e deixa aberto por 3 dias a 1 semana. Depois a gente fecha o curso, porque o curso ele dá vários bônus e a gente vai acompanhando essas pessoas, né? Atletas e técnicos que compram o curso. Então quem quiser adquirir o curso, fique atento que nós vamos lançar o curso agora em junho. Vai ter a Semana da Maratona Aquática, em breve, aí, final do mês, e depois nós vamos fazer o lançamento do curso. E lembrando, o curso ele fica aberto de 3 dias a 1 semana no máximo, normalmente é em 3 dias, porque a gente tem o volume de pessoas que compram o curso e a gente tem o bônus e a gente faz o acompanhamento disso tudo. Quem já adquiriu o curso na primeira vez, foi o ano passado, vai sempre ganhando os módulos novos. Quem compra o curso agora já entra com todos os módulos, tá? Quem já comprou não paga de novo, tá bom? Então fiquem atentos, quem quiser comprar o curso, final do mês a gente vai fazer a Semana da Maratona Aquática e logo em seguida vai abrir por 3 dias para vocês comprarem, para vocês adquirirem o curso, e sempre tem vários bônus. Para vocês terem uma ideia, no último curso eu dei 10 semanas de planilhas gratuitas, 2 meses e meio de semana gratuita, de treinos gratuitos. Eu dei a planilha, essa tabela de T1000, com todas as médias de A1, A2, A3, para quem nada 12 minutos, 13, 14, 15, 20 minutos. Então essa tabela pronta, de A1, A2, A3, para séries de 100, 200, 300 mais. Além das 10 semanas de treinamento. Eu fiz um curso aberto de 2 horas comigo para tirar todas as dúvidas. Então os 15 primeiros que compraram o curso ficaram 2 horas no final do mês agora. Eu fiz 2 horas de curso com eles. Tem um acompanhamento diário, enfim. O curso, moçada, para vocês terem uma ideia, olha, a Beth, ó, excelente curso, grande aprendizado. No curso eu falo de tudo, desde a migração da piscina para a maratona aquática, até a parte do que você deve levar no dia da prova, do que você deve comer antes, durante e depois, das regras da maratona aquática, montagem de periodização, que é uma parte bem densa do nosso curso, né? Como montar uma periodização, o que é o A1, A2, A3, então as zonas de treinamento, técnica, falo de tudo, moçada, tudo que vocês pensarem, porque o curso foi baseado na experiência desses anos todos. Foi baseado em eu colocar online, disponibilizar online todo o meu conhecimento como atleta e técnico. Então, para quem quiser adquirir o curso, fique atento, nós vamos lançar a Semana da Maratona Aquática e na sequência nós vamos abrir para venda e compra do curso aí, tá legal? Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. Qual a melhor metodologia para baixar o ritmo médio? Laila, a melhor metodologia, cada técnico tem uma, tá? Não existe uma metodologia. Cada técnico monta a periodização de um jeito, cada técnico faz esse processo de um jeito. Então não tem uma metodologia exata, tá? É o dia a dia. Então é importante você entender todo o contexto, você entender o atleta, você estudar o objetivo desse atleta, para aí sim você ter uma metodologia, tá? O que eu posso dizer que a metodologia é muito mais complexa do que a gente pegar um simples texto de revista ou um simples vídeo de 10 minutos de alguém explicando. É muito mais complexo que isso, tá? Vocês podem ver aí diariamente eu coloco vídeos aí no Instagram para vocês, agora no YouTube também cada vez mais, porque é conteúdo que não acaba mais, né? E todos os conteúdos eles têm um fundamento e eles são muito importantes, tá bom? Estou ansiosa pelo curso, só não adquiri porque aqui na minha cidade as piscinas estavam fechadas. Agora tá abrindo as piscinas, então começo de junho estamos lançando aí, tá? Fiquem atentos, beleza? Moçada, espero que vocês tenham gostado aí das referências aí de
de evolução que vocês têm, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Tô com saudade também, Juliana. Tá na hora de voltar pros treinos e a gente se vê, beleza? Ótimos treinos para todo mundo aí. Bom restinho de semana e vamos que vamos. Valeu!